Amigos, boa tarde, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Quem estiver assistindo fora aí do horário da tarde, né? Na nossa palestra nosso curso do Livro dos Espíritos, de sábado, 3h30 da tarde. Meu nome é Ricardo Igreja, eu continuo a aula da semana passada, Vida Espírita, o capítulo 6º, parte 2ª do nosso Livro dos Espíritos. Vamos falar hoje de relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos e metades eternas, deixando no finalzinho recordação da existência corporal e comemoração dos mortos e funerais para a próxima aula com o companheiro. Tá bom? Com outro companheiro. Antes, nós pedimos a todos que lembrem da nossa campanha do quilo, da Casa do Caminho, de mantimentos, né? Que está lá na rede, no Facebook, na rede social, nos grupos de WhatsApp, né, para ajudar, já que a casa não parou de ajudar nesse período de pandemia, as pessoas que mais precisam. Está aberta lá a campanha para quem puder depositar, ajudar com o quilo, a campanha do quilo. Então vamos dar prosseguimento, antes vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, patrono do nosso curso do Livro dos Espíritos, nosso muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui em seu nome, em nome da espiritualidade, da direção dessa casa, realizando, ainda que de forma virtual, este curso do Livro dos Espíritos. Que possamos ter uma tarde de estudos, noite, manhã, para quem for estudar fora do horário, proveitosa. E que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos iniciar o curso da tarde de hoje. Então vamos lá, gente. A gente vai das questões 291 a 303. Desculpa. A gente falava semana passada da questão do pensamento, né, ser igual ao neon, né, da atração, da questão vibracional, né, entre os espíritos, né, realizando aqui essas questões das relações do além-túmulo, né, explicando até como se dá essa questão. E a gente fala hoje do tema mais específico, dentro desse capítulo, das relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos. Aí a 291 vem para a gente, além da simpatia geral por semelhança, coisa que também já foi tratada antes, né? Você tem uma simpatia geral por semelhança de ideias, de sentimentos, de comunhão de interesses, né? Tem os espíritos entre eles afeições particulares, então questões mais particulares, sim, como os homens. Então, como a gente falou antes na aula anterior, se dá como na relação também da vida encarnada, né? Mas o elo, aí vem a ressalva, que une os espíritos é mais forte. Por quê? Porque a gente pensar, a gente vive a vida material. Então, tem elos materiais que disfarçam situações e que muitas vezes não são tão fortes assim, né? Quando o corpo está ausente, porque não se encontra, olha só, mais exposto às vicissitudes das paixões. Então, o que é esse elo material que enfraquece um pouco? São as paixões. Então, as paixões, aquelas más paixões, inclusive, né, que a gente às vezes se interessa por alguém, ou alguma situação, alguma coisa, que a gente só está ali por uma questão financeira, uma questão sensual, e não é uma coisa verdadeira. Então, a gente sabe que também essas afeições particulares vão ocorrer no mundo dos espíritos, mas vão ser mais verdadeiras, vão ser mais reais, vão unir de forma mais forte, né? Porque os espíritos estão desprovidos dessa carcaça material que obstaculariza esses sentimentos mais verdadeiros. O 292, a 292 já vai dizer assim, já vai partir para o ódio, né? Como diz o outro, né? Vai partir para a briga? Não, vamos ver. Os espíritos nutrem ódio entre si? Então, vamos pensar, será? A gente vê, pouco que a gente vê até da literatura espírita, a gente vê que realmente existe isso sim, né? Mas ele vai ressalvar e vai dizer aonde isso acontece. Só há ódios entre os espíritos impuros, então aqueles imperfeitos, né? São eles que insuflam entre vós, ainda dá a causa para os nossos ódios também. Uma das causas, né? Porque nós é que atraímos eles também. As inimizades e as dissensões. Então, quer dizer, aquilo que há entre nós de ódio, de dificuldade, também insuflado, em parte, por esses espíritos que são impuros, que sentem essa questão. Já vimos até
na aula anterior a questão do que sentimentos experimentam esses espíritos impuros, a visão do outro espírito mal que chega, que eles ficam satisfeitos em verem seres semelhantes como eles, que é aquela coisa, né? Que é igual uma quadrilha, que se satisfazem em ter mais gente ali, né? Os maus não se perdoam, eles se atraem, então eles vão ser simpáticos àquele semelhante, na questão de ver, ele também está mais ou menos, tomara que ele esteja ruim como eu, né? Aquela coisa assim. Então a mesma coisa que acontece nessa questão de insuflar o ódio, né? Aí a 293 vem assim: dois seres que tiverem sido inimigos na Terra conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Então, olha só, aí ele vai dizer, não, mas não como, né? Não no sentido que o espírito já está num patamar, vamos dizer assim, diferenciado. Né? Eles compreenderão que seu ódio era estúpido. Então, quando a gente está maduro, a gente compreende isso. Inclusive, a ressalva no final, no comentário de Kardec, fala isso, exatamente como dois colegiais que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade das controvérsias, aquilo que era pueril, né? Que tiveram na infância e reconciliam-se. Então, você vai nesses encontros, tem hoje, né, da turma, lá do primeiro do ensino fundamental, da oitava série, tudo. Tem muito isso no Facebook hoje, né, no WhatsApp. Chega lá, vê um amigo que você não gostava muito na época de criança, que fazia bullying, ou você fazia bullying com ele, né? A gente também fazia nossas coisas erradas, né? E chega lá e a gente vai e se entende. Pô, que bobagem, aquilo ficou no passado, né? Você faz o que hoje? Pô, não, você gostava disso, você gostava daquilo. Então, é a mesma coisa que ele está dizendo assim, quando chega a maturidade, e ela tem que chegar um dia para todos, né? Mas há alguns que ainda se conservam na infância, né? Mesmo adultos. Eles vão compreender que o ódio era estúpido e pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam, aí vai fazer a ressalva, apenas os espíritos imperfeitos conservam essa espécie de animosidade, até que se tenham depurado. Se foi somente o interesse material o que separou, não pensarão mais nisso. Então, foi apenas coisa material, não está no mundo dos espíritos, tem necessidade de pensar mais nisso. Por menos desmaterializados que estejam, se não há antipatia entre eles, não existindo mais de motivo da discussão, podem se rever com prazer. Esse capítulo, né, esse estudo, especialmente mais específico, a gente vê assim a questão da alteridade, né? A gente pensar assim na reencarnação, a diversidade que a gente tem de estar com aquele diferente, né? Porque é fácil amar quem é igual, né? E a gente vive em rede. Né? Hoje, mais ainda, a lei da sociedade, né? Ainda se fazendo mais ainda, né? Então a gente tem até as redes virtuais também, né? E que a gente encontra gente até que a gente nunca pensou que encontrar mais, né? E a gente tem hoje tanta animosidade, até mesmo por meio dessas redes também, em relação à política, né? Os ódios das correntes políticas, aí está se aproximando esse ano de eleição, inclusive, né? Então a gente acaba, né, rotulando demais as pessoas também em situações vamos dizer assim, de facções, né? Quando as pessoas têm cada uma a sua complexidade, não são só aquilo, né? Mas é o famoso aqui, quando ele diz aqui nessa 293, o meu santo não bateu com aquela pessoa, né? Meu santo não bateu. Então a gente tem que pensar na alteridade, na diversidade, né? Que a reencarnação vem trazer para a gente um aprendizado, a gente conviver com o diferente, né? É a família, o trabalho, né? Então, quer dizer, tudo isso, né? A gente utilizar a nossa inteligência emocional até nisso daí. A 294. A lembrança das más ações que dois homens tenham cometido um contra o outro constitui um obstáculo para que haja simpatia entre eles? Ele diz sim. Se a gente parar para pensar, no bom senso, sim. Ela, inclusive, leva-os a se afastarem uns dos outros. Uma má ação, uma dificuldade. Às vezes tem até aqueles que ficam tanto naquela dificuldade, no remoer aquilo, naquele rancor, né, que querem a vingança, vão partir para ser espíritos obsessores e tudo mais. Por isso, tão a importância do trabalho mediúnico, do trabalho que se faz dentro da sala do passe, da sala de desobsessão, a questão mesmo do trabalho que se vai a pessoa no atendimento fraterno, a pessoa que vai tomar um passe específico, aquilo outro. Que sentimento, 295, experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoarão. Então, essa é até a solução. Olha só, a solução para que a gente está falando na 293 e na 294, a questão da animosidade, né, da má ação, que a pessoa vai se afastar uma da outra, é o perdão, conforme o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento, porém, e algumas vezes vos perseguir até numa outra existência, aquilo que a gente estava falando da obsessão antes. Né? Deus pode permiti-lo como castigo, então tudo está sob a lei de Deus, e cada um se atrai pelo seu livre-arbítrio também. Então, aquilo está dentro da lei.
E às vezes acontece a necessidade daquele que também fica se remoendo numa dificuldade, numa culpa, atrai aquela situação, né? Faz a ligação com aquele obsessor, porque também fez a má ação, mas tudo vai se resolver um dia com o perdão, com o trabalho, com o aprendizado no bem. E você vai pagar o mal com o bem, né? Não o mal com o mal. As afeições individuais dos espíritos, 296, são suscetíveis de se alterar, então é possível mudar isso aí? Nessas afeições individuais, especialmente, não, pois eles não podem se enganar. Então, no sentido que os espíritos não se enganam, tem um pensamento união, está ali aberto, né? Não possuem mais a máscara sob o qual se escondem os hipócritas. É por isso que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Aí a gente já aqui na 297 já vai entrar no tema, que vai até 303, mais ou menos, vai até 303, que é o segundo tema da tarde de hoje, né? Para quem está vendo, né? Do estudo de hoje, que é as metades eternas, né? Metade eterna. Tão bonito isso, a gente vê aqueles filmes, né? Alma gêmea, será que existe alma gêmea? As metades eternas, eu vou ficar eternamente do lado da minha amada, né? Do lado do meu amado. Será que aquilo ali é para a eternidade? Nós vamos sempre se encontrar? A gente tem as afeições, a gente tem a necessidade de se encontrar um com o outro, às vezes as simpatias, tudo isso. Mas isso não quer dizer que se um faça um progresso, o outro vai estar necessariamente junto, porque é um progresso individual. Vamos começar a refletir isso aí. Então, vamos colocar isso aí. Então, vamos ver como é que ele explica isso para a gente. Se é uma lenda, se é um mito, ou se tem alguma coisa que você aproveita, outra que não. A afeição que dois seres se consagram na Terra, 297, continua sempre existindo no mundo dos espíritos, que a gente está tentando introduzir aqui o assunto. Sim, sem dúvida. Sem dúvida vai haver afeição. Então, olha aí já o primeiro passo que a gente tira, que é o que a gente falou mais ou menos. Se eu estou com a minha esposa, eu amo ela, já estou um tempo, várias vidas, pode ser que eu já tenha vindo com ela, outras vidas eu virei. Se estiver baseado numa simpatia verdadeira, então veja só, não é um interesse material, não é o casou por conveniência, aquilo que existia no passado, hoje em dia alguns também ainda têm isso, né, algumas situações, mas já é o interesse, a simpatia verdadeira. Mas se as causas físicas já aí tiveram maior importância do que a simpatia, ela acessa com a causa. Né? Então, quer dizer, eu assim ser bonitinho do jeito que eu sou, né? Isso não adianta, você está entendendo? Ou então assim, né? A riqueza das nossas dívidas, né? Isso aí não adianta. Então, quer dizer, as afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que na Terra. Ainda bem, porque se dependesse de outras coisas, né? Pelo menos no meu caso, não estava bom, não. Porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Olha só, né? Então, né, essa questão das almas gêmeas, aí a 292 vai dizer, né? As almas que devem se unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem? Ele vai a pergunta mais direta. E cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, que ele bota até grifado, a que fatalmente um dia se reunirá. Ele não bota grifado à toa, Kardec é muito inteligente, na pergunta ele dá a resposta. Esse grifo já quer dizer que é uma coisa diferente ali, é uma coisa questionável. Será que existe uma metade? Nós somos feitos de metade? Não, nós estudamos já o espírito. O espírito tem sua individualidade. Ele é um ser complexo. Né? Ele tem ali encarnado o perispírito, né? Desencarnado também tem a cobrir, né, o espírito, o perispírito decorrente da sua última encarnação, né? E que vai se depurando ao longo da sua evolução. Então, não existe união particular e fatal entre duas almas. Ele é peremptório aí na resposta. A união existe entre todos os espíritos. Então, veja só, somos todos filhos de Deus. Vamos todos caminhar para sermos felizes, espíritos puros, né, na perfeição relativa juntos a Deus, co-criadores, vamos organizar mundos, todos serão Cristo. Então, todos vão comunhar dessa alegria da lei de Deus. Né? Então, vai haver uma união entre todos os espíritos, não no sentido de eles se juntarem no panteísmo, não. Cada um conservando a sua individualidade, mas sendo no mesmo patamar, né? Mas em graus diferentes, conforme a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição a que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então, todo mundo se une, né? E aí a gente vê, né, que então a alma gêmea já é uma expressão poética, uma expressão da literatura, dos filmes, né, dos cânticos, romanceada. Não existe verdadeiramente como se propõe que seja. Na união do espírito, um está junto, o outro sempre a vida eterna, todas as vidas estão junto.
e às vezes um completar o outro, sentindo a alma está imperfeita, está incompleta, não. Até porque a gente já estudou o conceito da alma do espírito desencarnado. Nós evoluímos, né, com os nossos esforços, né? Então a gente vê, né, que não é assim como a gente está dizendo. Só é, né? Vamos pensar assim, né? Isso é uma questão da solidariedade também. Isso é solitário quando não se é solidário, né? Então a gente tem que pensar assim no amor ao próximo, não julgar o próximo, e entender, né, que nós temos nossa individualidade e cada um está no seu momento também. E a gente tem vários exemplos dessa questão da alma gêmea, por exemplo, quando a gente tem que não é bem assim, na questão de André Luiz, até mesmo com a mãe também, até mesmo com a sua esposa e tal, a questão que a mãe está num nível, ele está no outro, às vezes os casais também apaixonados, caso da Alcione, lá do Renúncio Alcione, né, para alguns, com o Pollux lá, né? Então, quer dizer, as almas não têm essa necessidade, não tem a questão das metades eternas. Então, em que sentido deve-se entender a palavra metade, 299? De que alguns espíritos se servem para designar espíritos simpáticos. Aí vem, né? Mas em que sentido? Tem algum fundo de verdade essa questão? A expressão é inexata, responde os espíritos. Se um espírito fosse a metade de outro, separado deste, estaria incompleto. Então, a questão da individualidade, o espírito é indivisível, inclusive já estudamos isso, né? 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, permanecerão assim pela eternidade? Olha a pergunta, pela eternidade? Ou podem então separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo daqueles que chegaram à perfeição, que ele já falou lá em cima. Na esfera de inferiores, quando o espírito se eleva, não sente mais a mesma simpatia por aqueles que o deixou. Então, o caso nosso lá e o caso até da mãe do André Luiz, né? Que está no outro nível, tem que até pedir permissão para, né, ele vê-la e tal. 301. Todos os espíritos simpáticos são um complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de seus pendores. Eles estão alinhados em sentimentos, né, em convicções, né, em pensamentos e seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia, ele retoma a questão, perderia sua individualidade. Cada espírito tem a sua individualidade. Ricardinho é Ricardinho, né? Amanhã pode ter outro nome, mas o espírito de Ricardinho, ele conserva essa individualidade dele. Ele tem esse jeito dele de ser, de tratar, de ser mais extrovertido, ser brincalhão, ser mais metódico, racional, preocupado com as questões, às vezes, materiais demais, né? O que dá para ele até, né, dificuldade. Ele tem a criatividade, ele gosta da arte, ele gosta de desenhar, ele gostava de desenhar, gosta de música, gosta de filme. Então, cada um tem. Aí o outro já gosta mais de esporte, o outro gosta mais de matemática, né? A outra pessoa também, às vezes, é mais sisuda. Então, cada um tem uma individualidade, né? 302. A identidade necessária à simpatia perfeita consiste apenas na semelhança de pensamentos e sentimentos. Você quer dizer, simpatia perfeita. Você tem a semelhança de pensamentos só e sentimentos? Ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Boa pergunta. Tem que estar no mesmo patamar de conhecimento? Aí ele responde com uma coisa muito mais geral. Na igualdade dos graus de elevação. Porque os graus de elevação é tudo. A gente já estudou a escala espírita. Então está lá espírito superior. Às vezes o doutor Bezerra, ele tem aquele jeitinho dele amoroso, aquele jeito mais, né, de atendimento fraterno, de doar, da caridade, mas um homem inteligentíssimo que é, né? Um espírito inteligentíssimo que foi e que é, né? Quando encarnado, desencarnado também. Já você, por exemplo, um homem inteligente, espírito inteligentíssimo, um homem não, espírito inteligentíssimo de Emmanuel, por exemplo, que a gente conheceu aí as vidas dele, né, nos livros, somente ali quando foi senador e tudo mais, depois quando escravo. A gente sabe que ele tem toda aquela inteligência, mas ele não tem tanta aquela coisa do amor como tinha, né? De ser tão bondoso como é um doutor Bezerra de Menezes, né? Que está o tempo todo, né? E ele é mais sisudo, se expressa de uma forma mais difícil. Muitos até quando pegam a primeira vez um livro de Emmanuel, nossa, como é difícil ler, né? E você aprende até bastante do vocabulário. Né? Então tem aquela diferenciação, o Baltazar, né? O Dr. Herman, tem uma diferenciação. E os graus de elevação, que é importante, eles vão estar no mesmo grau, espíritos superiores, né? Isso aqui é importante. 303. Os espíritos que presentemente não são simpáticos podem tornar-se simpáticos mais tarde? Sim, todos serão a lei de progresso, né? Assim, o espírito que hoje se encontra numa esfera inferior,
aperfeiçoando-se, ascenderá à esfera onde tal o outro reside. Isso é que é bom, isso que não fecha a porta para a gente, né? O encontro dele se dará mais prontamente, se o espírito mais elevado, ao suportar mal as provas, já que se acha submetido, permanecer no mesmo estado. Aí é mais rápido mesmo. Dois espíritos simpáticos, se perguntar, podem deixar de sê-lo? Certamente, se um for preguiçoso. Então, se um ficar estagnado, preguiçoso, aquilo, né, um vai lá para frente, o outro vai ficar atrás, vai ficar na rabeira, vai ficar lá, né? Então vem o comentário de Kardec para finalizar a questão das metades eternas, especialmente. A teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos, né? É uma expressão utilizada até na linguagem comum, que não se deve tomar ao pé da letra. Os espíritos que dela se serviram, com certeza, não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprimiram seu pensamento através de termos que teriam usado durante a vida corporal. Deve-se, portanto, rejeitar essa ideia que dois espíritos criados um para o outro, um espírito é criado um para o outro, um espírito é criado para a sua evolução, para ser solidário para com todos, para ser co-criador. Deve-se, portanto, rejeitar essa ideia que eles tenham que fatalmente um dia se reunir na eternidade, depois de ter estado separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Então é isso que a gente queria dizer do nosso querido Livro dos Espíritos de hoje, né? Fazendo essa segunda parte da nossa aula que fizemos semana passada. Semana que vem teremos o finalzinho desse capítulo, né? E a gente agradece a todos, retomando, né, o lembrete da campanha do quilo, dos mantimentos da nossa Casa do Caminho, muito importante para os assistidos, para as pessoas lá que dele necessitam, né? Pessoas que estão ali com a sua dificuldade, ainda maior por causa da pandemia, da matéria, porque o alimento é vida, né? Sabemos disso, que não somente o estudo, que graças a Deus estamos virtual, mas estamos voltando com a nossa reunião às sextas-feiras, né? É importante, claro, mas também o alimento para muitos é importante, principalmente para aquele que falta o alimento. Então vamos terminar agora com a nossa oração final, a nossa prece. Agradecemos a todos, né, que estão acompanhando nós, estão nos acompanhando nessas palestras, nesses cursos todos. Continuem vibrando por nossa casa, continuem vibrando por todos nós, por nosso mundo, pela nossa cidade, dando amor a todos os corações, que o Cristo ilumine a todos nós, Maria de Nazaré, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, patrono desse estudo, muito obrigado pela espiritualidade e a direção da nossa Casa do Caminho, e que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos finalizar mais um estudo do Livro dos Espíritos e que possamos nos rever em breve. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, aquele abraço, tchau, tchau.